Olá, gente querida, graça e paz. Tudo bem com vocês, meus irmãos queridos, gente de valor? Apesar de eu não vê-los, mas eu sinto vocês aqui no meu espírito, como se vocês estivessem perto de mim, como se essa irmã preciosa estivesse perto de mim, este irmão amado estivesse perto de mim. E Paulo disse, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Apesar de estarmos distantes uns dos outros, nós somos um espírito com Deus. E através dele, nós temos esse relacionamento espiritual. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder estar aqui, iniciando esta live, um coração cheio de convicção, sabendo que essa palavra vai chegar até você e vai iluminar os olhos do seu coração. Eu quero ler aqui Efésios aqui no capítulo 1. Paulo faz uma oração pelos Efésios, diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo orava, ele orava pelas igrejas, ele orava. Agora o que Paulo pedia? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para quem? Olha lá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, só uma interrogação. Jesus Cristo não é Deus? Sim. E por que Paulo fala Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo não é Deus? Sim, só para você pensar. Chama ele de Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração para que vocês saibam qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, da herança dos santos da luz. Então Paulo orava para que os efésios tivessem os olhos do coração iluminados, tivessem lá no espírito deles sabedoria e revelação para terem um pleno conhecimento de Deus. Então esse é o meu objetivo. O meu objetivo não é prender você a mim. Não é que você me ache alguma coisa, porque eu não sou alguma coisa. Sou, como sempre digo, aquela voz, uma voz e nada mais. Mas o meu objetivo é que os olhos do seu coração sejam iluminados, você venha ter sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Para que você possa compreender, como Paulo orava a favor dos Efésios, compreender o quê? A riqueza de ser chamado por Deus e compreender a herança que nós temos em Deus, uma herança que nós temos em Deus. A herança que nós fazemos parte, nós herdamos através da morte do Senhor Jesus Cristo. Entende isso, meu irmão querido, minha irmã preciosa? Então, a palavra é que vai iluminar os olhos do nosso coração. Entende como Deus vai iluminar os olhos do nosso coração? Através da revelação do Evangelho da graça de Deus. Então, na medida que você vai ouvindo a palavra é o despertador, a palavra traz o despertar, a palavra você vai ouvindo e a palavra vai despertando o teu homem interior, despertando o teu espírito, tirando ele do sono, iluminando os olhos do seu coração. Então você vai passar a enxergar com mais profundidade o Evangelho da graça de Deus, enxergar coisas profundas, ter espírito de sabedoria
e revelação no pleno conhecimento de Deus. Você entende essa linguagem? Entende isso que estou falando? Até que você vai adquirindo uma maturidade na verdade. Você vai passando a ter uma visão de Deus de acordo com o Evangelho. E a mente de Cristo, a forma de Cristo pensar. Você passa a possuir a mente de Cristo, ver a vida de acordo com a mente de Cristo. Ver Deus de acordo com a mente de Cristo. Ver você mesmo, aquilo que a palavra diz que você é, de acordo com a mente de Cristo. Ver o teu próximo de acordo com a mente de Cristo. Ver a vida de acordo com a mente de Cristo. Uma visão madura. Uma mente firme, renovada com o conhecimento da palavra de Deus. Esse é o meu objetivo. De todas as vezes que iniciamos uma live, chegar até você, para que isso aconteça dentro de você. E isso acontecendo, eu me torno aquela voz que vai colaborar com o teu aperfeiçoamento na mente e o teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje, Gálatas de novo, pastor. Não fique chateado não, é de novo, Gálatas capítulo 5. E na live passada nós falamos sobre o mal, ou melhor, a carne é uma coisa extremamente maligna. E hoje nós vamos continuar neste assunto, lendo aqui, Gálatas capítulo 5, verso 13, onde Paulo diz: porque, irmãos, fostes chamados à liberdade. Liberdade de quê? Liberdade da velha aliança. Liberdade da lei. O Evangelho nos põe em liberdade de toda a escravidão religiosa, de todo o peso religioso, de toda a obra religiosa, de todo o culto religioso. Nós somos livres da lei, livres do judaísmo, livres da velha aliança. Então Paulo fala: fostes chamados à liberdade. Agora ele diz: não useis da liberdade que o Evangelho te dá para você dar ocasião à carne. Até aí. Então Paulo fala: olha, o Evangelho te libertou de tudo, você se tornou uma pessoa livre, salva para sempre, não vai perder nunca a salvação. Mas você tem um problema só, você está preso numa natureza humana. É uma natureza humana que você não pode dar liberdade para ela. Vamos continuar falando isso hoje, mas vamos à pergunta. Na live passada eu não perguntei, mas essa vou perguntar. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo ensinou para a igreja dos Gálatas? Paulo não levou ninguém a fazer campanha. Paulo nunca falou nada de rodear a muralha de Jericó. Paulo não falou da farinha, da panela, do azeite, da botija da viúva. Paulo nunca fez campanha para derrubar o gigante Golias, nem a sarça que ardeu diante de Moisés. Paulo não falou nada que eu tenho que sacrificar como Abraão sacrificou Isaac, e Abraão não sacrificou Isaac. Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. Ensinou tudo que Cristo fez na cruz, o Cristo crucificado. Tudo aquilo que aconteceu na cruz, todos os benefícios que vieram sobre nós através da obra de Cristo na cruz. Ele ensinou: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele ensinou que para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Nenhuma obra religiosa dá condições de salvar o homem. Vou repetir, não existe uma obra que o homem possa fazer que Deus olhe e fale assim: muito bem, você praticou essa obra, eu vou te salvar por esta obra que você praticou. Não. Paulo deixou claro que para o homem é impossível ser salvo por intermédio de esforço próprio, por intermédio de alguma obra que ele venha praticar.
Paulo deixou claro que a salvação é pela graça. Isto não vem de nós, não sou eu que produzo a salvação. A fé que eu tive um dia em Jesus Cristo não foi eu que decidi crer. É um dom de Deus, esta fé foi injetada no meu espírito por Deus. Nem a fé que nós tivemos um dia para crer em Jesus, fomos nós que produzirmos, é um dom de Deus. Aí Paulo diz, não de obras para que ninguém se glorie. Então não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Vou fazer a mesma pergunta, como se você perguntasse para mim, então pastor, você perguntando, já que eu sou salvo pela graça, entendi, mas e para mim manter? E manter essa salvação que me foi dada pela graça? Então eu tenho que fazer um montão de coisas. Também não. Deus te salvou através de Cristo e Ele mantém você salvo. É que nem uma criança recém-nascida, ela nasceu. Ela não tem condições de se autossustentar. Ela não tem condições nem de se trocar, nem de tomar banho por si mesma. Então, quem que vai mantê-la? A mãe deu à luz a uma criança. Agora a mãe vai cuidar dela, dar as condições para que ela continue viva. E cresça e sobreviva. Mesma coisa, nós fomos salvos. Deus nos vê preso nessa natureza humana caída, cheia de defeitos. E Ele sabe que não existe uma obra que esta carne possa produzir para manter a salvação. Você já entendeu isso? Então Deus nos salva e Ele nos mantém salvos, porque Ele sabe que para o homem também é impossível manter-se salvo. Então Ele nos salva pela graça e nos mantém salvos. Nos mantém salvos e nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nos dá tudo junto com Cristo gratuitamente. O que diz Romanos 8,32? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça, gratuitamente com o Filho, todas as coisas? Então tudo da parte de Deus para o homem já foi dado em Cristo. Ele nos deu Cristo como Salvador, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como o crucificado. E juntamente com ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Já abençoou. Não é que vai abençoar se eu fizer uma campanha. Não é que vai abençoar se eu fizer um voto, se eu pagar algum preço. Não, isso é religião. Ele já me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então Ele me liberta do império das trevas, me transporta, me põe em Cristo, onde eu tenho todas as bênçãos. Agora essas bênçãos não se manifestam instantaneamente, 100%, em um minuto na minha vida. Agora Deus quer que eu vá crescendo no Espírito, vá entrando no Evangelho da graça de Deus, e aí Ele vai liberando uma bênção em um tempo aqui, vai liberando uma outra bênção ali. Na medida que eu vou avançando, eu não preciso ficar, Deus me abençoe, tem misericórdia, olha para mim, entra na minha casa, entra na minha vida. Tudo isso são frases e petições de quem não conhece o Evangelho da graça de Deus. Eu não preciso nada disso. Na medida que eu vou crescendo, Deus vai soltando tudo aquilo que Ele já deu por mim, eu vou possuindo aquilo que Ele já me abençoou. Ele é o administrador das bênçãos. E Deus não é o Deus da barganha como o falso evangelho prega. O falso evangelho prega esse Jesus Cristo, que eu tenho que dar tudo para Ele antes, eu tenho que dar para Ele. Eu tenho que dar o meu melhor para Ele, eu tenho que dar o meu dízimo, o meu trízimo, fazer sacrifício, dar oferta, fazer voto, me sacrificar, para depois Ele avaliar o que eu dei e Ele vai me devolver o que eu dei. Olha que tolice. Aí Ele vai me devolver o que eu dei e vai, como se fosse uma caderneta de poupança, e vai me dar uns jurinhos a mais. Vai me devolver com alguma coisinha a mais. Esse é o Deus da barganha. Deus não está te cobrando nada. Deus não está te pedindo nada.
Deus não está pedindo que você dê dinheiro para Ele, que você dê coisas para Ele. É o sistema que está pedindo. Deus sabe que a igreja precisa de recursos para avançar. Então Deus levanta as pessoas generosas que vão contribuir com o ministério. Você é um crente da graça de Deus. Uma das coisas que prova que você está debaixo da graça é a generosidade, aquele coração que se desprende. Um coração generoso para colaborar. Tem muita gente que está na graça, mas não colabora com nada e com ninguém. Porque ele foi tão explorado lá na lei, perdeu a sensibilidade e a visão de que a igreja precisa de recursos para caminhar, para pregar o evangelho. Você entende isso? Mas Deus não é um Deus de barganha. Deus não é um Deus que está te cobrando, querendo o teu dinheiro para te dar alguma coisa em troca. Isso é o falso sistema que prega. Tá bem claro? Então, Deus nos deu gratuitamente com Ele todas as coisas. Agora, o que aconteceu com os Gálatas? Paulo se ausentou e chegou lá os pregadores da velha aliança. Pessoal que vive debaixo do jugo do judaísmo, da velha aliança, da lei de Moisés. E se infiltraram na igreja dos Gálatas e disseram, olha, esse negócio que Paulo pregou, que tudo é pela graça, que nós já fomos libertos do império das trevas, que nós somos salvos pela graça, que já nos deu todas as coisas. Não é assim não. Você tem que se voltar para a lei, guardar sábado, fazer festa de primícias, observar a lei de Moisés, se circuncidar. São os pregadores de hoje que só pregam o Velho Testamento. Eles arrastam as pessoas para o Velho Testamento, mantêm elas presas, escravizadas por aquelas obras judaicas que não tem nada a ver com o Evangelho. E os Gálatas voltaram as costas para a graça de Deus e começaram a tentar alcançar, por obras, aquilo que Deus deu gratuitamente pela graça de Deus. Então Paulo fala, estou admirado que tão depressa vocês estão deixando aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não há outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido de Cristo? É quando eu trago a velha aliança e quero fazer com que ela sobressaia acima do evangelho da graça de Deus. Eu só vivo pregando o Velho Testamento dizendo que é aquilo ali e quero cobrir a nova aliança misturando lei com graça. E lei com graça não se mistura, é a mesma coisa que óleo e água. Os dois não se misturam. Isso é o evangelho pervertido, quando eu trago toda aquela mentalidade do judeu, lá do Velho Testamento, e quero pregar isso hoje, falar que a igreja está debaixo disso, e quero misturar com as cartas de Paulo, e esqueço as cartas de Paulo, só ficam no Velho Testamento. Isso é o evangelho pervertido, porque ele está dizendo isso aos Gálatas. E quem são os perturbadores? São esses que praticam essas coisas. Todos aqueles que estão em igrejas, que só pregam o Velho Testamento, eles pregam medo, eles pregam guerra, todas aquelas guerras do Velho Testamento. Eles vão falar nas espadas, nos escudos, aquela linguagem do Velho Testamento. Você entende isso, não é? Entende? Então, você pode ver, quem vive em lugar assim, ele vive debaixo de medo, ele não acredita que a salvação não se perde, ele acha que toda hora Deus está pesando a mão, vai pôr ele na cama, vai castigar, vai descer o reio nele, como Deus fazia na velha aliança. Quando eles quebravam a lei, vinha a maldição sobre eles. Então todos esses que vivem ali, eles vivem perturbados, porque as pregações de quem não está na graça é só cobrança. É só medo, é só demônio, é só macumba, inveja, feitiçaria, olho gordo. Ele está num mundo supersticioso, desesperadamente amedrontado. E esses são os perturbadores. Se você está em igreja que só prega isso, olha como você vive perturbado, não dorme direito, sonha com o diabo, tem sonho de aflição, acorda com medo, vive desconfiado, né? Só falta quando sair de casa fazer o sinal da cruz, para se benzer, não? Então passar um olhinho ungido na testa, Deus me guarde, né? Estou protegido debaixo da unção do óleo. Só falta fazer isso. Estou brincando com vocês. Vamos em frente. Então Paulo vai escrever esta carta, discorrendo e mostrando para eles o erro que eles cometeram.
o caminho errado, voltar às obras, voltar ao judaísmo. Paulo disse, olha, se o homem é justificado por obras da lei que vocês estão querendo fazer, então o que Cristo fez na cruz, a morte de Cristo, foi em vão, não valeu de nada. Vocês se desligaram de Cristo se vocês aderirem a este caminho. E Paulo vai dissertando isso e falando muitas coisas. Falamos muito nesse capítulo 5, até que ele chega nesse verso 13, ele fala assim, Cristo nos libertou da lei, nos libertou das obras religiosas, nos libertou de tudo aquilo. Agora, eu não posso usar desta minha liberdade para dar ocasião para a carne. Por que ele fala dar ocasião à carne? Porque Paulo sabia que a nossa natureza humana é uma natureza caída, depravada, é destruída, ela não serve a Deus, ela não consegue servir a Deus, ela não está sujeita à lei de Deus. E tudo que se manifesta nela é para o mal. É para o mal. Você percebe quantas coisas estranhas. A pessoa sente ódio, a pessoa sente raiva, a pessoa quer se vingar, a pessoa quer homicídio, a pessoa é pervertida, quer roubar o pobre, o rico quer roubar o pobre. Os políticos roubam toda a nação. Você percebeu que essa natureza humana é uma coisa pervertida, caída, maligna, corrompida? Lembra na live passada, quando nós falamos sobre a queda do homem, Deus havia dito que eles morreriam, e eles morreram. E o corpo do homem se tornou o corpo da morte, uma coisa destrutiva, não deixou de existir. Mas se tornou um corpo desprogramado das coisas de Deus e programado para o mal. Programado para o mal. Você entende o que eu estou dizendo? Você vai encontrar em você tanta coisa errada. Essa carne produz tanto pensamento errado. Essa carne produz tantos sentimentos desordenados. Essa carne produz paixões descontroladas, apetites desordenados. Depois nós vamos lá na frente falar sobre as obras da carne que se opõem a Deus. Então eu preciso conhecer. Porque quem não conhece a natureza humana, ele vive em desespero. O jovem encontrou Jesus, quer servir a Deus. Mas daqui a pouco ele vê na carne dele uma vontade de se relacionar sexualmente com aquela moça, com a outra moça, com a outra moça. Ele fala, mas o que está acontecendo comigo? Eu sou de Deus, mas estou com umas paixões, uns desejos sem controle aqui. Mesmo dentro da igreja eu estou querendo fazer essas coisas. Que coisa estranha. Por que isso acontece? Porque a nossa carne é um campo minado de coisa errada. Tudo que se desperta nela é contrário a Deus. Ela desperta em nós um monte de pensamentos errados, um monte de emoções erradas, um monte de sentimentos errados. Desperta em nós um monte de paixões pervertidas. Será que você já enxergou isso? Então não posso dar ocasião. Essa é a nossa grande batalha. Qual é a nossa grande batalha? Eu não posso soltar a minha carne e satisfazer tudo aquilo que ela quer. Eu não posso me entregar às paixões que ela tem e ficar alimentando a minha carne com todas as paixões que a minha carne quer. E eu vejo muita gente que crê em Deus não entende essa natureza carnal. Então ela vive numa guerra com ela mesma. Você pode ver qual o culto que mais cresce nas igrejas que estão debaixo de lei, o culto de libertação. Fala a verdade. Falou em culto de libertação, está todo mundo indo lá. E o que eles vão fazer na libertação? Vão falar do diabo, falar que a pessoa está cheia de demônio. Fala a verdade. Todo final de culto, põe a mão na cabeça, sai, 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 sai. É como se fosse um passe evangélico. E vão ter aquelas pessoas que ficam no corredor de sal grosso. Corredor de sal grosso. Olha que tolice. Sal grosso se usa na macumba, mas trouxeram a macumba para dentro da igreja. Então faz um corredor de sal grosso. As pessoas tiram um sapato
E fica um monte de obreiro em volta do corredor de sal grosso. Às vezes a vida do obreiro está pior de quem está passando lá. Mas ele está lá, sai, eles ficam tudo assim, né? Sai, todo mundo, e o pastor gritando, sai. E aquelas pessoas passam lá descalças no corredor de sal grosso, né, para serem libertas. Por que esses cultos de libertação crescem tanto? Por que as pessoas se acham tão endemoniadas? Porque elas não conhecem a carne. Elas não conhecem as coisas que se manifestam na carne. Então elas acham que tudo que se manifesta na carne é um demônio. Nós vamos falar isso mais para frente. Eu tenho que passar rápido sobre essa dissertação. Entende? Então Paulo está dizendo, olha, não deis ocasião. Cristo libertou você de tudo, mas você está preso num corpo carnal, uma natureza caída, herdada de Adão. E você não pode dar liberdade para esta carne. Então, eu tenho que entender que eu sou possuidor de duas naturezas. Você é possuidor de duas naturezas. Uma natureza espiritual, o homem interior, e uma natureza terrena, que é essa carne, com essas paixões e vontades todas que a carne tem. Então você vai encontrar duas forças dentro de você. Presta atenção no que eu vou dizer. Uma força lá na tua mente que você tem prazer na lei de Deus, você quer amar a Deus, fazer tudo certinho. Você quer amar o próximo, você não quer ser nervoso, não quer se irritar. Você não quer ser mentiroso, né? Você quer, né, fazer tudo certinho. Mas quando você se propõe a fazer, você percebe que a tua carne é traidora, ela não deixa você fazer. Você vê que lá dentro de você, no seu homem interior, você tem prazer em Deus, é bom demais. Mas a tua carne, ela se manifesta, ela faz tudo ao contrário. Você não quer perder a paciência, perde. Não quer se irritar, se irrita. Está naquele trânsito, pelo menos aqui em São Paulo, com horário para chegar, e é aquela irritação, dá vontade até de falar um palavrão, né? Se falando hoje no trânsito, às 18 horas da tarde, né? Às 18 horas, não precisa falar tarde. Eu não vou me irritar no trânsito. Aí ó, o farol, você tem o farol aqui, você é o terceiro carro depois do farol. E o primeiro que está ali no farol, ele achou que ia demorar, então ele está olhando o celular. Aí o farol abre, todo mundo já pronto para sair, o cara tá lá discorrendo a tela do celular, a tela do celular, já começa a irritação, olha, esse farol fechado, vai fechar, eu vou perder. Aí todo mundo coisa, fica irritado. Você se programou para não fazer isso. Mas aquele lá não saiu na hora certa no farol, e ele saiu, ele e o que estava na sua frente. E você não conseguiu sair, a carne, não é verdade? Você está entendendo? Você percebe que a carne não pode agradar a Deus? Então nós temos duas naturezas, uma natureza física caída que herdamos de Adão e uma natureza espírito que recebemos isso de Jesus Cristo. Então deixa eu trabalhar esse assunto com vocês. Antes de falar de Romanos 7, vamos lá para João capítulo 3. Aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, aquele homem religioso, guardador do Velho Testamento. Ali Jesus traz muita clareza sobre isso que nós estamos falando. Vamos ler aqui João 3, verso 1. Vamos ler bastante, eu gosto de ler bastante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Guarde isso. Um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Jesus Cristo disse para ele? A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que coisa. Aí continua a leitura. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora ele mostra os dois nascimentos. O que é nascido da carne, nosso primeiro nascimento, é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo, esse é o homem interior. O que é nascido do Espírito Santo, que foi despertado pela palavra da verdade. O Espírito foi despertado pelo Evangelho da graça de Deus. O que é nascido da carne é carne, Jesus dividiu. Mas o que é nascido do Espírito Santo, ele é Espírito. Jesus aqui mostra as duas naturezas. Nicodemos era mestre em Israel, um dos principais dos judeus, um homem que conhecia toda a velha aliança, que ensinava e pregava todo o Velho Testamento. Ele era mestre, mas ele não sabia nada do que era nascer de novo. Ele conhecia tudo sobre a queda do homem. O que Nicodemos deve ter ensinado sobre Gênesis 3, por onde entrou o pecado no mundo, a queda do homem, que o homem morreu espiritualmente. Mas ele não sabia nada do despertar do Espírito, do novo nascimento, ser nascido do Espírito e ser Espírito. Então nós também tivemos dois nascimentos. Primeiro nascimento, viemos do ventre de nossa mãe, a carne nasceu. O que é nascido da carne é carne. Mas o segundo nascimento foi quando a palavra da verdade chegou até nós. Quando Jesus Cristo, nós cremos nele através do dom da fé, esse dom que foi dado por Deus. Então nós nascemos no Espírito. Quando Adão pecou, aonde Adão morreu? Ele continuou vivo, mas ele morreu aonde? Morreu no Espírito. Aquela imagem e semelhança de Deus, que Deus soprou naquele primeiro Adão que foi feito do pó da terra, morreu. Já expliquei isso na live passada. Então agora Cristo vem restaurar a imagem e semelhança de Deus que foi perdida lá em Gênesis 3 por Adão, onde Adão morreu. Então agora Cristo vem, nós cremos em Cristo, nós nascemos do Espírito. O nosso espírito nasce do alto, a gente acorda para o Evangelho da graça de Deus, é restaurado dentro de nós a imagem de Deus que foi perdida porque Adão pecou lá em Gênesis 3. Então surge em nós a natureza espírito, que é nascido da carne é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo, olha, a pessoa vai falar assim, mas isso aqui está antes da cruz, mas é um texto antes da cruz que é projetado e mostrando o que vai acontecer depois da cruz. Então Nicodemos era extremamente religioso, conhecedor do Velho Testamento, ensinava, era um dos principais judeus, um homem de muito prestígio entre os judeus, mas ele não sabia nada da vida no Espírito. Então Jesus falou para ele, Nicodemos, ainda que você saiba de tudo isso, você é mestre, é uma pessoa importante, se você não nascer do alto, se aí no teu espírito a coisa não brotar, você não nascer do Espírito, você não vai ver o reino de Deus, não vai entender nada sobre o reino de Deus. E você também não vai entrar no reino de Deus. Então esse nascer do Espírito, isso que Jesus está explicando para Nicodemos, é isso que aconteceu com cada um de nós. Nós nascemos do Espírito, nós somos Espírito. Foi restaurado em nós a imagem e semelhança de Deus que Adão perdeu lá em Gênesis 3. Eu precisava uma semana falar sobre esse processo com vocês, mas não dá tempo, eu sei que vai ficar um vão nisso aqui. Você pode até querer fazer a pergunta, quem sabe um dia eu vou explanar melhor isso que eu estou dizendo para você, mas eu preciso prosseguir. Então nós temos duas naturezas, a natureza carnal que nós herdamos do nascimento materno, e essa natureza espírito que nós herdamos pela fé em Jesus Cristo, herdamos de Deus, fomos feitos filhos de Deus. Então você é possuidor de duas naturezas, uma natureza da carne, destruída, que é contrária a Deus, e uma natureza que é espírito, é a imagem e semelhança de Deus. Por isso Jesus Cristo disse, Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
Qual a adoração que eles tinham no Velho Testamento? No Velho Testamento era uma adoração falsa, era adoração física. Tudo lá era templo, altar, coisa externa. O homem se prostrava, se ajoelhava, cantava muito, né? Mas a adoração a Deus não é uma questão física, não é uma questão de templo, de altar, de prédio, de postura física. Adoração a Deus é só quem é nascido do alto, que tem o Espírito, que vai adorar a Deus em Espírito. Então nós temos duas naturezas, uma natureza que se projeta para Deus, adora a Deus, ama a Deus, foi despertada pelo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Mas essa natureza espiritual está presa num corpo que tem uma natureza maligna voltado para o lado de fora, que quer fazer tudo errado, que é mentirosa, que é egoísta, que é avarenta, que é briguenta, que não quer obedecer nada, que está cheia de enganos. Então, você que é nascido do Espírito, você tem duas forças dentro de você. Uma força que pende para o bem, eu tenho prazer em Deus, que é no teu homem interior. Mas você está preso numa outra força da carne que quer fazer tudo ao contrário de Deus. Então existe uma batalha aí entre espírito e a carne e o espírito. Então é normal que você vá falhar em muitas coisas, outras você vai acertar. É normal que a propensão a você fazer mais coisa errada, porque você está presa num corpo de carne, e esse corpo de carne é administrado por este mundo visível, esse mundo material, e a tendência é ele ser muito forte. Por isso que eu preciso crescer no Evangelho da Graça de Deus. Esse Evangelho é o alimento para o meu espírito, ele vai crescendo até me dar condições de administrar a carne. E isso leva tempo. Então é normal você que é novinho na fé falhar muito, errar muito. Você precisa ser ensinado a respeito dessas coisas. Aí fica desesperado, parece que Deus me abandonou. Não, é um demônio, né? O demônio vai falar com o pastor. Eu olhei para uma mulher bonita, tive um montão de desejo impuro. O que ele vai falar para você? Você está com um demônio da lascívia. Ele vai falar isso. Ele não vai falar tua carne é assim mesmo. Você precisa crescer espiritualmente para essas coisas serem administradas. Vai falar que é um demônio, vai pôr a mão na tua cabeça, sai demônio da prostituição, demônio da lascívia. Porque para ele isso é demônio, ele não sabe que é a tua própria carne que tem essas paixões, a tua natureza exterior. Então vamos em frente. Então nós temos duas naturezas, uma natureza carnal voltada para fora, que quer fazer tudo de errado, e temos uma natureza espírito que adora a Deus, que ama a Deus, que quer todas as coisas de Deus, e as duas estão em conflitos. Então vamos lá agora para Romanos capítulo 7, onde Paulo explica isso de uma forma esplêndida. Pedro nunca falou nada a respeito disso, ele não enxergou isso. João, então, não enxergou nada a respeito disso que nós vamos ler, que Paulo falou. Tiago, a carta dele é projetada para as 12 tribos que estavam dispersas, uma carta projetada para quem estava debaixo de lei. Judas também não entendeu e não enxergou nada disso, que são os demais escritores das cartas da nova aliança. Então o que Paulo diz? Verso 14, ele está mostrando a respeito da lei. Ele fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas e eu? Eu sou carnal, Paulo está dizendo a natureza caída, vendido à escravidão do pecado. A minha natureza carnal não consegue cumprir a lei. Só alguém perfeito conseguiria cumprir a lei, mas eu estou preso numa carne que eu não consigo cumprir a lei. Eu estou vendido a essa escravidão do pecado. Em qual nível? No nível da carne, da natureza carnal. Aí Paulo vai explicar justamente isso, essas duas forças que existem em você, essas duas naturezas. Paulo vai dizendo, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Por que Paulo fala isso? Paulo se propôs quantas vezes fazer tudo certinho.
e acabou falhando e errando. Então ele não entendia o modo dele agir. Ele dizia, eu quero fazer tudo certo, mas acabo fazendo um monte de coisa errada. E ele explica, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, e sim o que detesto. Então Paulo fazia coisas que ele detestava. Olha que para você detestar uma coisa, tem que ser uma coisa bem grave. Paulo fazia. Não faço o bem que prefiro. Olha o homem interior, que ama a Deus, que quer fazer tudo que Deus quer. Ele não fazia isso. Ele fazia o que ele detestava, ele acabava fazendo com essa natureza carnal. Olha a luta de um homem interior com o homem exterior. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Por que ele fala que a lei é boa? Porque a lei revela essa natureza caída e prova que a carne nunca vai poder obedecê-la. Então a lei era muito boa para quem é perfeito. Mas para mim, preso no corpo de carne, para Paulo, que estava preso no corpo de carne, fazia muito mal a lei, porque ele não conseguia cumprir. Então a lei se tornava um instrumento de execução, porque ninguém conseguiria cumpri-la. Por isso que Paulo fala que a lei era o ministério da morte e o ministério da condenação. Aí Paulo fala, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Mas Paulo, como não é você, Paulo? É a tua carne que faz. Como você fala que não é você? Porque Paulo era o homem interior. Paulo já tinha clareza sobre isso. Paulo era ele era o homem interior, o espírito que adora a Deus, que ama a Deus. Mas o homem exterior dele é que levava ele a fazer a coisa errada. Mas não era mais ele. Era o mal que estava na carne dele. Será que você entende isso? Você entende que você é como se fosse dois, tem as duas naturezas? Entende isso na prática, no dia a dia? Então Paulo está dizendo, nesse caso, essas coisas ruins que eu detesto, não sou eu quem faz isso. Mas essa coisa que está na minha carne, essa natureza humana, é esse pecado que habita em mim. Aí Paulo diz a revelação, verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então você já descobriu que na tua carne não habita bem nenhum? E esse que não é bem nenhum não é demônio, é a tua própria carne, é a natureza carnal. O que nasceu da carne é carne. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, no homem interior. Mas eu não consigo efetuar o bem, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então Paulo queria fazer muitas coisas boas. Ele não conseguia fazer porque tinha uma coisa que interferia, era a carne. Mas o mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Você entende que existe o homem exterior e o homem interior? Você entende que você tem duas naturezas? E a maior parte do evangelho que se prega hoje é evangelho para a carne. Você vai ter bênção, você vai ter cura, você não pode fazer isso. É tentar trazer benefício para a carne e tentar disciplinar a carne através de obra que não dá resultado nenhum. Vamos deixar o Romanos 7 aqui um pouquinho e vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios para mim falar isso aqui para você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Olha o que Paulo diz no verso 16. Por isso não desanimamos. Ele mostra os dois homens, as duas naturezas. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é o homem exterior? É esse homem carnal. Essa natureza carnal caída que é contra Deus. Ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, agora está acontecendo uma coisa simultânea, totalmente ao contrário, dentro de mim. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que Paulo está dizendo? Que nosso homem exterior se corrompe. É a natureza dele. Contudo, lá dentro de nós, a nossa nova natureza, o nosso homem interior, ele
A cada dia que eu vou aprendendo o Evangelho, ele vai se renovando, tendo entendimento, crescendo, sendo formado, até Cristo está 100% formado nele. Está bem claro aqui, homem exterior, natureza caída. E homem interior, Cristo em nós, homem espírito, homem interior. Então Paulo está mostrando esse conflito. Lembra que nós estamos lá em Gálatas e Paulo está dizendo os Gálatas. Cristo nos pôs em liberdade. Nos libertou da lei do Velho Testamento, desse monte de obras, essa falsa santidade religiosa evangélica. O que é essa falsa santidade? Esse monte de proibição, não posso pôr essa roupa, não posso fazer isso, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode pintar as unhas, se maquiar é do demônio, é Jezabel. Esse evangelho legalista, maligno, que tem na maior parte das igrejas pentecostais, se bem que agora mudou tudo, não é? Então Paulo está dizendo, você entende isso que eu estou dizendo? O homem exterior e o homem interior. Então Paulo diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. E sim uma coisa que habita na minha carne. Qual? O pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro uma lei. Qual a lei? A lei que está na minha carne. A lei do pecado que está na minha carne. Então, ao querer fazer o bem, o homem interior quer fazer o bem. Encontro uma lei. Qual lei? De que o mal reside em mim. Aí Paulo fala no verso 22, porque no tocante ao homem interior, olha o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. No homem interior, no meu espírito, eu tenho prazer em Deus. Eu amo o Evangelho, eu entendo no meu espírito o Evangelho. Mas no homem exterior, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está onde? Nos meus membros. Você está entendendo isso direitinho? Então Paulo está dizendo, não useis da sua liberdade para dar ocasião para a carne. Ele nos libertou de todas as obras, a falsa santidade. Agora, porque eu sou livre, eu não vou deixar minha carne me administrar. Eu não vou deixar essa natureza maligna ter ocasião, porque senão, mesmo eu sendo salvo, eu vou fazer um monte de coisa errada. Eu vou praticar coisa errada, eu vou produzir coisa errada. Minha carne quer fazer coisa errada o tempo todo. Você já acordou para isso ou não? Essa é a nossa grande batalha. É quando a carne quer irar e eu não ser irado, ter domínio sobre ela. É quando a minha carne quer se prostituir e eu não alimentar ela com a prostituição. É quando a minha carne quer ser uma mentirosa e eu não cair na mentira dela. É quando a minha carne quer adulterar e tem facilidade para adulterar, mas pelo Espírito eu mortifico o feito do corpo. Essa é a nossa batalha. Andar no Espírito. Viver pelo homem interior. É no homem interior que eu adoro a Deus, que eu entendo o Evangelho, que eu vivo debaixo da graça de Deus. Mas eu estou preso numa natureza maligna que quer me levar a fazer tudo ao contrário. Quem eu sou verdadeiramente? Eu sou um homem interior. Sou um homem espiritual, mas estou morando numa casa terrena que me dá muito trabalho, que produz em mim, presta atenção, essa natureza humana produz em mim um monte de emoções mentirosas, produz angústia, tristeza, medo, depressão, desespero. Essa minha natureza terrena produz um monte de coisas erradas, um monte de pensamento de medo, tudo que é errado ela produz na minha mente. Mas compete pelo meu espírito, levando e não obedecer, e levando isso à morte. Isso é um exercício que você não consegue isso em um dia, são anos. Quanto mais eu vou crescendo por dentro, mais eu vou tendo condições de ir administrando essas coisas da carne
e pondo elas sobre o meu domínio. Mas isso não é brincadeira. Leva anos para você crescer por dentro e começar a ter domínio sobre áreas que eram terríveis na sua vida. Está bem claro, olha que Paulo fala no verso 22, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo na minha carne, nessa natureza física, uma outra força. E essa força quer lutar contra aquilo que está na minha mente, no meu espírito, para fazer coisa ao contrário. Mas vejo na minha carne, na minha natureza humana, uma outra força nos meus membros, que guerreia contra o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, guerreia contra aqueles pensamentos verdadeiros que o Evangelho da Graça de Deus implantou na minha mente. Guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está na minha carne. Entende isso? Então o crente novinho, ele sofre porque ele não entende isso. Então ele erra, faz um monte de coisa errada, chega na igreja, pastor, fiz um monte de coisa errada, o pastor vai falar assim, é um diabo que está na tua vida. Aí é um diabo. Aí ele sente isso na carne, ele acha que é demônio, mas não é demônio, é a carne dele mesmo. Imagine o desespero que essa pessoa passa a ter, o conflito. Por isso que toda sexta-feira de libertação ela está lá. Sai, 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 porque ela não entende o que é a carne dela. Ela não entende nada dessas duas naturezas. Então Paulo exclama aqui no verso 23, vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está onde? Nos meus membros. Aí no verso 24 ele fala assim, miserável homem que sou, né? O homem natural. Paulo vê as duas naturezas em conflitos e vê que a natureza carnal está ganhando em muitas coisas e fala, miserável homem que sou. Aí ele mostra o que é o nosso corpo. Para você entender Gênesis 13, ele diz assim, quem me livrará do corpo desta morte? O que é o corpo desta morte? Esse corpo que Adão pecou e foi destruído, deteriorado. Esse corpo que nós temos, que herdamos de Adão, e o corpo que Adão teve depois que ele comeu do fruto, se tornou um corpo deteriorado, destruído. Ele perdeu aquele corpo antes do pecado que ele tinha. Esse corpo sofreu o impacto do pecado e foi deteriorado, destruído, destroçado, aniquilado. Virou essa coisa que Paulo chama corpo desta morte. Então Paulo fala, miserável homem que sou. Paulo era salvo, era nascido do alto, conhecia o Evangelho da Graça de Deus, conhecia, mas ele está explicando esse mecanismo e esse conflito que existe nas nossas duas naturezas. Então ele diz no verso 24, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí ele fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, olha lá, a mente aos teu espírito, eu sou escravo da lei de Deus. Mas ainda enquanto eu estiver na minha carne, eu sou escravo da lei do pecado. Então, lá no nosso espírito, nós somos escravos da lei de Deus, do Evangelho da Graça. Amamos isso. Mas como a nossa carne ainda está nela a escravidão da lei do pecado. Você entende o que eu estou dizendo? Então, o que Paulo está dizendo para os Gálatas? Olha, Cristo nos libertou de tudo, nós temos o Evangelho da Graça. Agora você tem que administrar a sua carne. Você vai ter que viver esse conflito. Alimentar o teu homem interior. Por isso que eu preciso comer o Evangelho, comer as cartas de Paulo. É o que alimenta o meu homem interior. Aí ele vai me dar condições. Me dar condições de administrar essa carne e ir dominando os desejos. Tudo isso é uma coisa espontânea, não é na marra. Você pode se matar de fazer jejum. Tem uma frase falsa aí no meio do Evangelho que diz assim, o jejum mortifica a carne. Pega na Bíblia se existe um versículo que diz, o jejum mortifica a carne. Não mortifica nada, o jejum não aniquila a carne em nada. Fazer jejum é uma obra morta que não dá em nada. A pessoa se mata de jejuar e não dá em nada.
vai ser liberta de nada, porque a libertação vem pelo conhecimento, não vem porque eu fiquei sem comer. Isso aí você só deixou de alimentar esse homem exterior, a carne. Não dá em nada isso aí. Então Paulo fala, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, com o meu homem interior, eu sou escravo da lei de Deus. Olha que palavra. Você sabe o que é ser escravo do evangelho? Olha que coisa linda. Eu quero ser escravo do evangelho 100%. Que o evangelho me domine, eu me torne um escravo do evangelho. Mas ele fala, mas com a minha carne, eu estou escravo da lei do pecado. Aí a gente diz, olha, o crente não perde a salvação. Aí vão dizer, que coisa, não perde a salvação. Então quer dizer que eu posso adulterar? Não, você não pode adulterar. Posso fazer tudo errado que eu não vou perder a salvação mesmo? Não. Quem é nascido do alto não quer mais fazer a coisa errada. Quem é nascido de Deus, nasceu do Espírito, não tem prazer naquilo que a carne produz. Ele não quer mais praticar isso. Ele não quer dar ocasião à carne. Não é permitido a ele viver pela carne. Porque se ele viver pela carne, ele vai colher corrupção. Nós vamos falar isso mais para frente. Você entendeu bem essas duas naturezas? Meu irmão querido, minha irmã querida, olha, esse monte de sentimentos estranhos que você tem, a tua carne que produz, não são verdadeiros. Esses pensamentos que vêm na tua mente, de temores, com medo do amanhã, a carne produz essas coisas, não são verdadeiros. Se você souber dividir alma e espírito aí, você vai ter grande vantagem sobre a tua carne. Voltemos no capítulo 5 de Gálatas para terminarmos ali. E vamos ler o que Paulo está dizendo. E na live que vem nós vamos dar continuidade a esse assunto, que eu preciso muito explicar parte por parte desse processo todo, para que você tenha bastante clareza, né? Bastante clareza dessas duas naturezas. Então Paulo fala, porque vós, irmãos, no verso 13 do capítulo 5 de Gálatas, fostes chamados à liberdade. Cristo libertou você das obras, do pode e não pode, libertou você da religião, libertou você do jugo da lei, de tudo aquilo. Você está livre. Agora não useis da liberdade para dar ocasião para a sua carne. Não use dessa liberdade para alimentar a sua carne, para fazer um monte de coisa errada, porque não é bom, isso vai trazer corrupção para você. E é esse o passo a passo que nós temos que dar. A carne quer um monte de coisas, mas até onde eu administro a carne? Olha, eu não estou sendo arrogante, é uma batalha árdua, de anos, para você administrar certas áreas terríveis da sua vida. Mas eu não vou usar da liberdade que eu tenho no Evangelho para dar ocasião para tudo aquilo que é errado. Eu não vou perder a salvação. Não é porque eu vou perder a salvação que eu vou viver vida de adultério, em prostituição. Não, eu tenho que levar pelo meu homem interior, levar tudo isso à morte. Foi um prazer grande estar com você até esse momento. Vos amo muito no Senhor e tenho plena convicção que esse arroz com feijão, esse leitinho de hoje, vai fortalecer o teu homem interior para levar a carne à morte. Vou me despedindo de todos vocês, declarando isso, que a tua vida, deixa eu tirar o óculos aqui, que a tua vida, você mesmo, vale mais que o mundo inteiro.